Olá! Dando continuidade ao nosso estudo cronológico da Bíblia, a gente chega agora num dos momentos mais densos e emocionantes de todos, o monólogo final de Jó. Pois é, depois de longos e sofridos debates com os amigos, Jó finalmente assume a palavra para uma defesa final, um discurso assim poderosíssimo que vai se estender por 3 capítulos. Então vamos mergulhar juntos na estrutura e no peso dessas últimas palavras, antes que um silêncio profundo e muito significativo se instale. E olha que interessante, Jó não começa com raiva nem com acusação. Ele começa com um lamento profundo, uma saudade dolorosa de um tempo em que ele sentia a proteção, o favor de Deus. Essa nostalgia é a porta de entrada para o argumento dele. Ele não está só defendendo a inocência, ele está de luto por uma vida que foi assim brutalmente arrancada dele. Uma perda que vai muito, mas muito além do material. A primeira parte do discurso dele é uma pintura vívida e detalhada do homem que ele era. Antes de encarar o presente de dor e abandono, Jó precisa estabelecer quem ele foi. Isso não é orgulho, não. É para mostrar o quão absurda e injusta é a situação atual dele. Ele está construindo o caso dele a partir de uma base de integridade que, para ele, é simplesmente incontestável. A dimensão da autoridade de Jó era algo notável. E não era um poder imposto pelo medo, mas uma honra que a comunidade concedia. Pensa só, os mais jovens se retiravam em reverência, os mais velhos se levantavam quando ele chegava. E mais, até os líderes mais poderosos da cidade, os príncipes e os nobres, faziam silêncio quando ele falava. Ele era o padrão de sabedoria e liderança. E essa honra toda não era vazia, não era só status. Era o resultado direto das ações dele. Jó descreve uma vida de justiça proativa. Ele não ficava esperando que pedissem ajuda. Ele ia atrás, ele investigava as causas dos necessitados. A metáfora de ser olhos para os cegos e pés para os coxos mostra uma compaixão que se tornava uma extensão do corpo de quem sofria. Ele era um verdadeiro protetor social, a própria justiça em pessoa na comunidade. E essa frase, ela ilustra de forma brilhante o ponto central do capítulo 29. Para Jó, a justiça não era um hobby, sabe? Ou uma boa ação de vez em quando. Era a identidade dele, era a roupa dele, a coroa dele. Assim como um rei usa um manto para mostrar sua realeza, Jó se vestia de retidão. Era sua marca, uma declaração poderosa de quem ele era na sua essência mais profunda. Agora a gente vai para o capítulo 30. E aqui a gente testemunha como essa construção gloriosa simplesmente desmorona. A transição é brutal e é de propósito. Depois de pintar um quadro de glória e respeito, Jó nos joga na escuridão da realidade dele. E é nesse contraste que a gente encontra a chave para entender a profundidade da sua dor. Essa é a inversão completa e devastadora da vida dele. Cada pilar de honra do capítulo 29 é trocado por um pilar de vergonha no capítulo 30. O homem que os nobres silenciavam para ouvir agora é ridicularizado pelos mais desprezíveis da sociedade. Aquele que se sentava como um rei agora está jogado na lama. É a aniquilação total do seu status, da sua dignidade e da sua identidade. A dor social de Jó é palpável, quase física. Ele se tornou um motivo de piada para os párias, filhos de gente sem nome, como ele mesmo descreve com desprezo. A humilhação de ser desprezado justamente por aqueles que ele antes ajudaria ou disciplinaria, e isso é uma tortura psicológica que se soma à dor física, tornando o sofrimento dele ainda mais insuportável. E a dor física é implacável, uma tempestade que não para. Jó não usa termos genéricos, ele descreve o sofrimento com detalhes viscerais. A dor que perfura os ossos dele à noite, a pele que enegrece e cai, a febre que queima por dentro, é um ataque constante ao corpo que não o deixa ter um momento de paz. Seus instrumentos de alegria viraram sons de luto e desespero. Então, a gente chega ao ponto crucial do capítulo 30. Jó direciona a angústia dele diretamente a Deus. A dor social e a dor física culminam na dor espiritual, que é a mais profunda de todas. Ele se sente não apenas abandonado, mas ativamente perseguido por Deus. Aquele que antes era seu protetor, agora é visto como seu agressor. Essa é a acusação mais forte e mais dolorosa que Jó faz até aqui. Um grito de traição que ecoa através dos séculos. Bom, depois de estabelecer esse contraste brutal entre o passado e o presente, Jó passa para a fase final do seu monólogo. Ele deixa o lamento de lado e entra num modo de defesa legal. O capítulo 31 é todo estruturado como um juramento de inocência, que era uma prática antiga. A pessoa acusada listava uma série de pecados e invocava maldições sobre si mesma se fosse culpada de algum deles. É um ato de desespero e um desafio direto.
A gente pode dividir esse juramento audacioso em 3 áreas principais: a pureza pessoal dele, o tratamento dele com os outros e, por fim, sua devoção a Deus. É uma defesa completa, que não deixa pedra sobre pedra, desafiando qualquer um, inclusive Deus, a encontrar uma única falha na conduta dele para justificar tanto sofrimento. Primeiro, ele fala da integridade pessoal. E aqui, Jó vai muito além das ações externas. Ele afirma ter feito um pacto com os próprios olhos para não cobiçar. Isso é uma disciplina interna notável, que revela um entendimento profundo da natureza do pecado. Ele nega ter andado com falsidade ou ter sido seduzido pelo adultério. Jó está argumentando que a retidão dele não era só fachada, mas começava nos pensamentos e nas intenções mais íntimas. Em seguida, ele expande a defesa para a justiça social. E aqui é um exame detalhado e completo de como ele tratava todas as pessoas, sem exceção. Ele afirma ter sido justo com os servos, generoso com os vulneráveis, humilde com sua riqueza e até mesmo magnânimo com seus inimigos. Ele cobre todas as bases da ética social, se declarando inocente em cada uma delas e construindo um retrato de um homem verdadeiramente justo. E para provar a seriedade do juramento, ele anexa maldições específicas e bem chocantes a cada negação. Neste exemplo, se ele falhou em ajudar os pobres ou a viúva, ele pede que seu próprio braço seja arrancado do ombro. Isso transforma o discurso num ato de altíssimo risco. Ele está literalmente apostando o próprio corpo como prova da sua inocência. Por fim, o pilar final da sua defesa, sua fidelidade absoluta a Deus. Ele nega qualquer forma de idolatria, mesmo a mais secreta e sutil, como adorar o sol ou a lua. Ele nega ter escondido seus pecados por medo da opinião pública, como Adão fez lá no jardim. Ele está declarando uma lealdade exclusiva e transparente a Deus, sem agendas ocultas, sem pecados escondidos, uma devoção pura e inabalável. E com essa declaração final de fidelidade, o discurso dele chega a um fim abrupto, dramático. Depois de 3 capítulos de lembranças, de lamentos e de juramentos, Jó para de falar. Ele colocou o caso dele diante dos amigos e, mais importante, diante de Deus. Não há mais nada a ser dito. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O texto bíblico marca esse momento com uma simplicidade poderosa, até arrepiante. Acabaram-se as palavras de Jó. É uma frase final que encerra não só o monólogo dele, mas todo o ciclo de debates. A defesa está completa, o caso está encerrado. E agora resta apenas o silêncio, um espaço vazio que clama por uma resposta. Então, Jó apresentou sua defesa mais completa e apaixonada. Ele provou seu passado, lamentou seu presente e jurou por sua integridade. Seus amigos finalmente ficaram sem resposta. E Deus permanece em silêncio. A tensão é máxima. E isso nos prepara perfeitamente para a próxima parte do livro, deixando uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. Com o fim do debate humano, quem vai ousar quebrar este silêncio pesado e divino?